Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto e eu quero convidar você e toda a sua família a estar cultuando e adorando o nosso Deus nessa noite. Eu sei que a maioria de nós estamos cultuando ao Senhor e assistindo esse culto em nossos lares, e o nosso lar é um lugar de muitas distrações. Mas eu peço que, nesse momento, você possa se concentrar e se dedicar totalmente em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos iniciar escutando a santa convocação do nosso Deus através do Salmo de número 20, onde o Senhor nos diz: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do Senhor, do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor e todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos manteremos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Estamos diante de uma oração em favor do Rei, onde ele nos mostra que, apesar de uma oração ao Rei, ele nos diz que, a partir do verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Que nessa noite você possa prestar um culto e um louvor ao Senhor, na certeza que o nosso coração ele não pode repousar nem descansar nos políticos dessa terra, nos homens dessa terra ou nas coisas materiais que o mundo oferece, mas que o nosso coração repouse e encontre consolo em nosso Deus. Vamos orar ao Senhor em atitude de gratidão ao nosso Deus. Senhor, amado Pai, somos gratos, pois o Senhor nos concede mais uma oportunidade de louvar ao Senhor, de adorar, de cantar ao Teu santo nome, de ouvir a exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos faça ouvir e praticar a verdade do Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude a viver de conformidade à Tua santa vontade. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, orientar os nossos pensamentos, para que possamos ter uma atitude reverente ao Senhor, de adoração, de louvor, entendendo que nós não estamos fazendo isso para homens, mas para o único Deus que é vivo e verdadeiro. Assim te oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao Senhor com o hino de número 49. Sempre nos ama e protege.
sortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, bom e vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos sortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Após cantar ao Senhor, vamos ter o nosso momento de confissão dos nossos pecados, ainda no Salmo de número 20, no verso 7, que é o mesmo salmo que nós lemos no início, que nos convida a ter uma total confiança no Senhor e adoração ao Senhor. Mas é um salmo também que esses versos nos expressa e nos convoca a não colocar a nossa confiança nas coisas dessa terra, como eu disse inicialmente. Muitas vezes as nossas maiores iniquidades, a maior fonte de idolatria do nosso coração é porque não estamos vivendo em total dependência do Senhor. Estamos confiando em carros, em cavalos, e não estamos nos gloriando nas coisas do nosso Deus. Que nesse momento você possa reconhecer tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor, que toda a sua confiança muitas vezes está nas coisas aqui dessa terra. E que você possa dizer como o salmista disse, por mais que outras pessoas e por mais que o mundo ache atraente confiar nas coisas dessa terra, eu, como filho de Deus, vou me gloriar no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. E essa é a verdade gloriosa de saber que, ao orar a um Deus, nós temos a convicção de que Ele escuta a nossa oração. Vamos ter uma atitude de confissão dos nossos pecados nesse instante. Senhor Deus, o Senhor sabe da idolatria do nosso coração, que muitas vezes busca tranquilidade, segurança, paz, em dinheiro, em uma posição social, em coisas dessa terra. Buscamos segurança naquilo que foi criado e não buscamos segurança no nosso Criador. Pai, que o nosso coração possa descansar e saber que esse mundo não tem nada para nos oferecer, que esse mundo não pode nos dar a verdadeira tranquilidade e a verdadeira paz que só encontraremos em Cristo Jesus. Que o Senhor conduza o nosso coração a descansar nessa verdade, a viver essa verdade, a praticar essa verdade, a ter a certeza que não podemos nos gloriar com as coisas dessa terra, mas o que devemos gloriar é o nome do Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor limpe os nossos olhos, limpe os nossos lábios, que a nossa língua, os nossos ouvidos e todo o nosso ser possa testemunhar a glória do teu santo nome. Nos purifica, Pai. Nos purifica porque muitas vezes alimentamos demais a nossa carne e esquecemos que o Espírito Santo que habita em nós precisa ser alimentado constantemente através da leitura da palavra, através da oração, da comunhão com os nossos irmãos, e que em todos os momentos, Pai, possamos demonstrar a tua beleza e a tua santidade. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos purifique. Te oramos e te agradecemos porque não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, mas é pela obra de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Gratos ao nosso Deus pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar ao nosso Deus. Deus supremo é
problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Oh meu Deus, sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Graça e paz, irmãos, eu quero saudá-los no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria estarmos juntos participando deste culto gostoso diante de Deus, onde você pode com a sua família aí na sua casa estarmos cultuando, adorando, louvando o nome do nosso Senhor e recebendo dele, da parte dele, por graça e misericórdia, perdão dos nossos pecados e, nesse instante, ouvirmos a instrução da palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazer junto comigo a leitura que se encontra ali no texto de Filipenses, capítulo 4, e nós faremos a leitura desses primeiros 4 versos desse capítulo. Paulo escreve essa carta à igreja aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, dos versos de 1 a 4, diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra nesse instante e pedimos que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, aquele que nos convence de todo o nosso pecado, aquele que traz clareza àquilo que lemos na Tua palavra, e Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor, nós possamos receber essa palavra e colocá-la dentro do nosso coração, mas que também possamos traduzir isso em prática da nossa vida cristã e da nossa carreira como peregrinos e forasteiros nesse mundo.
Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há domingos eu preguei aqui sobre a vida de Epafrodito. E eu quero, nesta noite, trazer para os irmãos a vida de Evódia e Síntique. Obviamente, os temas que eu tenho trabalhado com vocês no sentido de apresentar o perfil do povo de Deus como desafio de uma igreja exemplar e saudável. E eu quero olhar para a vida dessas duas mulheres que eram membros ali da igreja dos Filipenses e extrair daquilo que está acontecendo com a vida delas o que nós devemos ser como igreja de Cristo Jesus neste mundo. Quem eram Evódia e Síntique? Primeiramente, nós sabemos que essas duas mulheres eram macedônias. E as mulheres macedônias, conforme escritos históricos, elas eram conhecidas por terem personalidades fortes. Possivelmente, Evódia e Síntique estavam naquele grupo de mulheres junto com Lídia, onde nós lemos na narrativa de Lucas, quando escreve Atos capítulo 16, quando Paulo e Timóteo se dirigem para a Macedônia e chegando ali à região de Filipos, à beira de um rio, onde parecia um lugar para orar, eles se assentam e pregam o evangelho a essas mulheres, onde Lídia e outras mulheres se convertem a Cristo Jesus. O texto também nos revela em Filipenses capítulo 4 que Evódia e Síntique eram companheiras de luta no ministério de Paulo, pois juntas, Paulo diz nesse texto, se esforçaram comigo no evangelho, ou seja, elas eram mulheres influentes e importantes na igreja local. Mulheres que tinham seus nomes, segundo o texto de Filipenses, escritos no livro da vida, ou seja, eram mulheres crentes, salvas por Cristo Jesus e alvos da solicitude e profundo amor do apóstolo Paulo por elas. Tanto é que nós vemos na narrativa que ele vai trazer esse rogo. Eu rogo a Evódia e rogo a Síntique. Algo muito curioso desse trecho é que Paulo não usa um rogo somente para as duas, mas por causa do que estava acontecendo com as duas e algo muito íntimo de Paulo para com cada uma dessas irmãs, ele usa essa expressão. E nós sabemos também que existia um desentendimento entre elas, que resultou e provocou numa ademoestação apostólica vinda do apóstolo Paulo nesta carta, chamando um companheiro fiel, um companheiro genuíno, para que ajudassem essas duas irmãs a se retratarem entre si. E Paulo diz que este tratamento precisava passar por um vínculo, e este vínculo era o Senhor. Irmãos, Calvino traz algo muito curioso sobre a nossa vida cristã estar vinculada ao Senhor Jesus Cristo, tanto na nossa caminhada tranquila como nas nossas caminhadas difíceis. E Calvino diz assim: pois toda combinação será inevitavelmente maldita se for a parte do Senhor. E em contrapartida, nada é tão desunido que não possa ser reconciliado em Cristo. O que Paulo irá solicitar a esse companheiro fiel é que ajude essas duas irmãs, Evódia e Síntique, a se reconciliarem entre si. Nós não conhecemos o motivo dessa discórdia entre as duas membros da igreja em Filipos, porém era um problema que necessitava de uma ajuda vinda de fora. E Paulo irá solicitar isso, quem sabe, provavelmente o próprio Epafrodito foi alguém que provavelmente intermediou a reconciliação dessas duas irmãs. O que nós podemos introduzir aqui na nossa meditação
é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o ajuntamento do povo de Deus, não pode conviver com discórdias entre os irmãos. Discórdias minam as rachaduras dos alicerces da comunhão da igreja, trazendo grande destruição. Paulo já fez essa menção logo quando escreve o segundo capítulo da carta aos Filipenses, dos versos 1 e 4, que eu quero ler com vocês nesse momento. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E imediatamente depois de Paulo escrever o capítulo 2 e trazer esse problema que estava acontecendo na igreja aos Filipenses, no capítulo 4 ele traz o exemplo pessoal dessas duas irmãs em Cristo, companheiras do ministério, mulheres influentes na igreja, que estavam nesse momento em grande discórdia. E provavelmente Paulo soube de tudo isso pela informação de Epafrodito, enviado da igreja para atender às necessidades do apóstolo Paulo. E eu quero trazer para você aqui 3 considerações do que a igreja precisa manifestar nos seus relacionamentos pessoais como crentes em Cristo Jesus. Versos 1 e 2, novamente, de Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não há dúvida, irmãos, de que a igreja de Filipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes. Paulo, em toda a carta, estará expondo essas qualidades excelentes da igreja. Paulo está se dirigindo aos membros desta carta, aos crentes da igreja. No primeiro verso do capítulo 4, nós podemos ver isso. Meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele louva afetuosamente os irmãos da igreja em Filipos por uma comunhão alcançada pelo Evangelho e por uma generosidade partilhada entre eles, e essa generosidade irá alcançar inclusive o apóstolo Paulo preso em Roma, quando esta igreja envia Epafrodito para lá. Filipenses capítulo 1, dos versos 3 e 5, nós podemos ouvir melhor o apóstolo Paulo quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Porém, como sucede com frequência, os negócios domésticos da igreja não eram tão inteiramente satisfatórios quanto aos negócios externos. Ou seja, o que provavelmente se via nas manifestações interpessoais da igreja podem, segundo o relato, não eram tão comprovados quanto a interiorização do coração dessas duas irmãs. Haviam alguns transtornos dentro da casa de Deus em Filipos, e esses transtornos, eles começaram a acontecer quando os membros, então, provavelmente olhando para a situação de Evódia e Sintique, começaram a ter alguns problemas do tipo, exigiam demais uns dos outros, ou estavam se irritando mutuamente, ou estavam exagerando nas fraquezas de alguns e exaltando ou minimizando a virtude de outros. E isso acontece na igreja. Quando essa divisão de relacionamento por vanglória, por partidarismo, conforme o texto, começam a acontecer no meio do povo de Deus, nós estamos apresentando um espetáculo lamentável
que os crentes oferecem ao mundo. Um espetáculo de atacar uns aos outros, falando mal uns dos outros, e assim o seu crescimento espiritual, obviamente, pode ser retardado, o seu testemunho perante o mundo pode ser tremendamente enfraquecido. Verso 2 do capítulo 2, Paulo diz: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está empenhado a fazer quando escreve essa carta aos Filipenses é: prestem atenção na unidade de vocês. Essa unidade que vem em Cristo Jesus, ela precisa ser plena e ela precisa ser profundamente vivida no contexto da igreja. Para nossa vergonha, o cristianismo tão dividido e dilacerado precisa perceber a grande intensidade com que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, estava preocupado. Uma unidade, um ajuntamento efetivo, um ajuntamento onde se manifeste uma igreja una e santa, não apenas um objeto da nossa própria fé. E a primeira característica que eu quero apontar para você, obviamente, é o que Paulo está ressaltando aqui. A igreja de Jesus Cristo precisa apresentar uma unidade entre os seus relacionamentos. Paulo continua sendo de uma só mente, tendo o mesmo amor, com almas unidas, pondo sua mente na unidade. Quando Paulo escreve no primeiro capítulo de Filipenses, versos 27 e 28, nós lemos: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está trazendo aqui, notem que o contexto, Paulo apresenta a harmonia pelo qual a unidade desses irmãos deveria existir. É de uma natureza não necessariamente humana, mas a unidade da igreja é de uma natureza distintamente espiritual. É uma harmonia com disposição manifestada em amor e em propósito. Essa mesma unidade nós vemos nos Salmos bem conhecido, de número 133, verso 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A proposta de Deus para a igreja, queridos, é que nós, pela presença de Jesus Cristo, a pedra fundamental, e a ação do Espírito Santo de Deus, é que nós vivamos em plena unidade. A segunda característica que Paulo apresenta para nós nesse texto de Filipenses capítulo 2, verso 3, usando como exemplo o contrário que estava acontecendo com Evódia e Síntique, é que nós devemos, nessa unidade, manifestarmos humildade uns para com os outros. Verso 3 do capítulo 2 de Filipenses diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vejam duas palavras que o apóstolo Paulo usa nesse verso 3, partidarismo e vanglória. Duas expressões que estão por trás das confusões e intrigas que as pessoas arrumam entre si. E, obviamente, partidarismo e vanglória estão de mãos dadas com uma ambição egoísta. Ou seja, eu quero defender o meu peixe nessa igreja, eu quero defender a minha posição, eu quero defender o meu ponto de vista. Quando nós olhamos para essa palavra vanglória, quando pessoas buscam a própria glória, glória para si mesmo, essa palavra traz a ideia de ser um orgulho vazio, uma atitude vazia, de cabeça vazia, algo interessante. E nós precisamos aqui entender que essa ambição egoísta, que pode produzir partidarismo e vanglória,
é cabeça vazia na igreja, e esta cabeça vazia sempre gritará mais alto. Gálatas capítulo 5, verso 26, uma outra carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Um orgulho que se manifesta com o egoísmo. Eu quero que me ouçam, ou eu quero que a minha opinião tenha valor, ou eu quero a minha prioridade aqui, o meu lugar primeiro. Eu dei a minha opinião e ninguém ouviu a minha opinião. A sua opinião necessita transformar alguma coisa. Cuidado, irmãos, nós precisamos trabalhar isso dentro dos nossos corações, dentro da igreja de Cristo. Tiago, o meio-irmão de Jesus e líder em Jerusalém, quando escreve a sua carta àqueles que estavam na dispersão, no capítulo 3, versos 3 a 15, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Perceba, inveja amargurada, ambição egoísta, são sentimentos que Tiago está dizendo que isso vem do diabo, tem origem no demônio, tem origem no inferno. Não vem do alto. A exemplo, o rei Saul, que começou muito bem, mas tentado por Satanás e achando Satanás terreno fértil no coração de Saul, ele perde o seu reino. O apóstolo Pedro, companheiro do apostolado de Paulo, numa das conversas com Jesus Cristo, traz uma resposta contrariando o plano de Cristo em morrer e ressuscitar na cruz pelos nossos pecados, recebe uma resposta: arreda Satanás. Pedro queria que a sua resposta fosse ouvida. Pedro queria que, por, quem sabe, um sentimento de vanglória ser ouvido entre os outros discípulos de Jesus. Homens e mulheres crentes, evódias e síntiques, podem dar espaço para o diabo sugerir, insinuar e até mesmo plantar no coração dos filhos de Deus uma atitude, uma ação que não nasceu no coração de Deus, mas sim no coração do diabo. Vanglória, inveja, partidarismo, isso causará grande destruição nesta unidade da igreja. Intrigas entre irmãos se iniciam no coração de Satanás, com o alvo de destruir os relacionamentos da comunhão da igreja. Daí surgem divisões, panelinhas, fofocas, destruição da igreja, quebra de comunhão com Deus. Irmãos, sondem vossos corações. Se Satanás encontra dentro de você um terreno sólido e fértil para receber as investidas dele em suas vidas, investidas como o seu interesse, a sua opinião, a sua glória, o seu desejo na igreja de Cristo, isso pode trazer para você pessoalmente destruição e, como consequência, influenciar negativamente o envolvimento da comunhão da igreja de Cristo. E nós, como pecadores, somos criativos em manifestarmos vanglória, partidarismo dentro da igreja. Quero dar um exemplo prático aqui para que você faça essa sondagem no seu coração. O irmão está tocando na equipe de louvor da igreja e você fica triste com o talento que Deus deu a ele, pois gostaria de estar ali e nem tem tanta habilidade assim para fazê-lo. Em vez de você agradecer a Deus pelo talento, pelo dom dos irmãos que de certa forma recebem algum destaque dentro da igreja, você se entristece e inicia um processo de comentários que irão esvaziar este irmão. Isto é o que estava acontecendo entre Evódia e Sinti, que Paulo está dizendo, isso não pode existir dentro da igreja de Jesus Cristo.
Queridos, todos nós temos diferenças. Todos nós devemos tomar cuidado com os nossos comentários, olhando as diferenças uns dos outros. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você neste momento. Não há ninguém entre nós, na igreja de Cristo, que não dê um motivo sequer para alguém falar mal de nós. Sem qualquer exceção, todos temos defeitos e pecados. Exaltar os defeitos dos outros falando mal não tem a ver com o coração de Deus, e sim tem tudo a ver com as investidas de Satanás. Você precisa sondar o seu coração. Não faz parte do povo de Deus que nos amou profundamente, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós, fazermos comentários, mesmo que sejam verdadeiros ou não, que rebaixem a imagem dos irmãos que foram alcançados por este sublime amor. Evódia e Sintique eram mulheres estratégicas e importantes na igreja dos Filipenses, mas cederam às propostas de Satanás. Esse é um dos desafios de uma igreja saudável: lançar fora toda a intriga pessoal que afete a comunhão da igreja. Evódia e Sintique tinham intrigas entre si e precisavam ser tratadas imediatamente no vínculo do Senhor. Terceira e última característica que nós precisamos ver na igreja, além de uma unidade plena, de uma humildade compartilhada, nós precisamos exercer solicitude entre nós na igreja de Cristo Jesus. Estes são sinais de uma igreja saudável. Esses são desafios da vivência de uma igreja saudável. Unidade plena, humildade compartilhada e solicitude à disposição uns dos outros. Ainda em Filipenses capítulo 2, no verso 4, nós lemos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ao concluir este parágrafo, queridos, o apóstolo Paulo acrescenta: cada um, sim, deve buscar não somente os seus interesses, mas os interesses dos demais na comunidade de Cristo Jesus. O que se segue é uma sequência lógica do que Paulo está expondo. Se alguém tem a seu irmão na mais alta estima por causa do evangelho de Jesus Cristo, então este irmão se empenhará em buscar os interesses dele a fim de auxiliá-lo o máximo possível. O que o apóstolo está deixando aqui implícito neste momento da escrita da carta aos Filipenses é que o crente deve também buscar os seus interesses. Porém, ele viverá em obediência ao mandamento de Jesus Cristo que nós encontramos em Mateus 19:19, amarás o seu próximo como a si mesmo. Mandamento que recebe uma ênfase especial quando o próximo é o seu irmão que está ao seu lado. Gálatas capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quanto ao mais, queridos, nós percebemos que Cristo amou-nos ardentemente. O nosso Senhor Jesus Cristo deu provas de si mesmo ao entregar-se por nós na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, e por este movimento divino, eterno na minha vida e na sua vida, nós precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos, além de uma unidade plena, com humildade, solicitude para com o meu próximo irmão, aquele que está junto comigo na igreja de Cristo Jesus. Assim também, queridos, a verdadeira unidade será promovida e a gloriosa comunhão se manifestará ante os olhos do mundo em toda a sua beleza,
como um poderoso testemunho para aqueles que estão do lado de fora. Concluindo, queridos, na prática, como pensarmos concordemente? Como arrancar o egoísmo e a arrogância que atrapalham a nossa comunhão? Como termos o mesmo amor? Como sermos unidos de alma? Como termos o mesmo sentimento? Como é que Evódia e Síntique iriam tratar as suas diferenças? Se você voltar para Filipenses capítulo 4, você perceberá que Paulo solicitará ao companheiro fiel que trate desse assunto com essas duas irmãs no vínculo de Cristo. E aqui eu quero concluir para trazer a mim e a você a solução para que nós possamos pensar igualmente, amarmos o mesmo amor, mesmo com as nossas diferenças, tirando de nós o que é vanglória, tirando de nós o que é egoísmo, nesse ajuntamento uno da igreja de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 até o verso 11, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer àquele companheiro fiel: trate Evódia e Síntique no vínculo do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, Paulo escreve ali no final do capítulo 2, dos versos 5 a 11, Paulo diz: tendem vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziou. O famoso termo quinosis. Ele não abandonou seus atributos, mas ele se fez homem encarnado, nascido de um nascimento virginal. E ali começa a sua humilhação, de ser Deus para se tornar um homem sem pecado, para enfrentar a maior dor já contada neste mundo, que é receber sobre si o meu e o seu pecado, morrer, se sacrificar, para que eu e você obtivermos vida transformada, sermos santos e justificados, para que o povo de Deus fosse constituído para a glória dele. E é este vínculo, é nessa história que alcançou a minha vida e a sua vida, é que eu consigo sim caminhar com você, mesmo com a sua diferença, numa atitude humilde de ouvi-lo, de respeitá-lo, de considerá-lo e, acima de tudo, quando possível e solicitado, eu servir você e você me servir no vínculo de Cristo. Este é o desafio de uma igreja exemplar. Isto é o que deve ser visto numa igreja saudável. Plena unidade, humildade revelada, solicitude distribuída. Evódia e Síntique se tratem no vínculo do Senhor. Irmãos, que Deus possa tratar os nossos corações em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado a Deus pela tua palavra, hoje admoestadora, porém consoladora,
porque ela corrige a nossa rota, ela corrige os intentos do nosso coração, ela corrige, ó Deus, o que certamente não só no meu coração, mas no coração de quem está nos ouvindo nessa noite, deve ser corrigido, para que eu tenha unidade plena, para que eu na minha vida seja quebrado em cada vez mais ser humilde, como o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo a ouvir o outro, aprendendo a andar com as diferenças do outro na igreja, no povo de Deus, na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto. E também, ó Deus, manifestar a atitude de sermos servos, atendendo a solicitação dos irmãos, muitas vezes que socorrem e que vêm, ó Deus, pedir socorro. Que possamos, como povo de Deus, aqui em Ribeirão Preto, no Brasil, como povo de Deus espalhado nesse mundo, manifestarmos e sermos um espetáculo para o mundo em pleno testemunho neste amor e neste vínculo do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.